A real é a seguinte: a Fórmula 1 talvez tenha resolvido um problema gigantesco para o futuro dela e, ao mesmo tempo, criado um problema gigantesco pro presente. Porque depois dessas primeiras corridas de 2026, eu tô com uma sensação muito esquisita. Eu olhei pra pista e pensei, cara, isso aqui é fascinante. Mas em vários momentos, eu também olhei e pensei, cara, será que a Fórmula 1 passou do ponto? Será que, tentando se salvar, ela mexeu na essência do que a gente entende como Fórmula 1? E esse é o tipo de assunto que divide. Porque não dá pra analisar esses carros novos de forma rasa. Não dá pra fazer aquela leitura preguiçosa de ficou uma porcaria ou ficou maravilhoso. Não é simples assim. Na minha leitura, o regulamento de 2026 nasceu de uma necessidade real, quase desesperada. Só que a solução encontrada veio com um preço. E agora, a Fórmula 1 tá começando a descobrir na prática qual foi esse preço. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar alguns anos, porque a Fórmula 1 de 2020 estava andando numa corda bamba. A categoria parecia forte por fora, cheia de audiência, bombando em popularidade, mas por dentro existia uma preocupação séria com a saúde industrial do esporte. E isso aqui é fundamental. A Fórmula 1 não vive só de corrida, ela vive de fabricante, de montadoras, de interesse político, de investimento técnico e de relevância tecnológica. A Honda tinha saído, a Renault vivia cercada de dúvidas sobre até quando manteria aquele projeto. A Red Bull ainda não tinha uma base consolidada de motor próprio. E existia um cenário muito real, muito perigoso, em que a Fórmula 1 poderia acabar excessivamente dependendo de Mercedes e Ferrari como grandes fornecedoras de unidade de potência. E aí, meu amigo, quando você concentra poder demais em poucas mãos, o campeonato fica vulnerável. Vulnerável politicamente, tecnicamente e comercialmente. Então, quando a FIA e a Fórmula 1 começaram a desenhar 2026, elas não estavam pensando só em como deixar o carro mais legal. Elas estavam pensando em sobrevivência. Os pilares eram claros: manter espetáculo, manter relevância ambiental, melhorar sustentabilidade financeira e, principalmente, atrair novos fabricantes. Esse último ponto, para mim, foi o que guiou quase tudo. Porque olha o contexto da época. O mundo automotivo inteiro falava de eletrificação. Era eletrificação para cá, eletrificação para lá, promessa de linha elétrica, promessa de transição energética, promessa de futuro verde. Então a Fórmula 1 fez a leitura óbvia. Se quer seduzir Audi, se quer trazer a Honda de volta, se quer convencer a Ford a embarcar, se quer abrir o caminho para um projeto com uma Cadillac, ela precisa mostrar que a unidade de potência dela conversa com a direção que a indústria diz estar tomando. E aí entra o coração da questão. O regulamento de 2026 aumentou brutalmente a importância da parte elétrica, de forma bem didática. O motor da Fórmula 1 sempre foi um sistema híbrido nessa era moderna, mas agora a dependência da energia elétrica ficou muito mais central. O equilíbrio de potência entre a combustão e a eletrificação ficou muito mais agressivo. E isso muda tudo. Muda o jeito que o carro acelera, o jeito que ele gerencia energia, o jeito que ele entrega desempenho ao longo da volta e, principalmente, o jeito que o piloto corre. E aqui está o ponto que eu acho mais interessante dessa história toda. A Fórmula 1 conseguiu o que queria do ponto de vista político-industrial. Trouxe fabricante, manteve interesse, reforçou o grid, expandiu o futuro da categoria. Só que agora ela está lidando com a consequência esportiva dessa decisão. E para mim, não tem como discutir 2026 de forma honesta sem separar duas coisas completamente diferentes. O carro como chassi e pacote aerodinâmico e o carro como unidade de potência e gestão de energia. Porque, sinceramente, na parte do chassi e da aero, eu gostei de muita coisa. Eu gostei mesmo. Esses carros menores, mais leves, menos trombolhudos, mais vivos nas mudanças de direção, me passa uma sensação muito mais autêntica de carro de corrida do que os carros do regulamento anterior. Os carros de efeito solo tinham suas qualidades, claro, mas em baixa velocidade muitas vezes pareciam pesados demais, grandes demais, meio barcos contornando curva lenta. Esses de 2026? Não. Esses parecem mais nervosos, mais ariscos, mais honesto visualmente. E isso importa, porque corrida também é percepção. Quando o fã olha e enxerga um carro parecendo no limite, isso gera conexão. Você sente o piloto trabalhando, você sente a máquina exigindo correção, você sente o carro mais próximo da ideia mental que a gente tem do que é Fórmula 1. Algo absurdamente rápido, mas também delicado, reativo e difícil. Além disso, me parece claro que esses carros seguem melhor uns aos outros, e isso vem de dois fatores. Primeiro, eles geram menos turbulência aerodinâmica do que aqueles monstros maiores e mais carregados. Segundo, a própria forma como a energia é usada está criando janelas de ataque e defesa muito diferentes. Então a corrida ganhou uma dinâmica nova. Em vários momentos, eu me diverti muito assistindo isso.
E eu sei que isso pode incomodar o fã mais purista, pode incomodar quem quer uma Fórmula 1 mais linear, mais tradicional, mas eu preciso ser honesto, várias disputas me prenderam de verdade. Agora, tem um mas enorme aqui, porque se na corrida esses carros podem ser fascinantes, na classificação eles ficam frequentemente estranhos. E estranhos no nível que, pra mim, agride um pouco a alma do que é a Fórmula 1. Vamos simplificar isso do jeito mais claro possível. Como a parte elétrica tem muito peso, o carro precisa recuperar energia em pontos estratégicos da volta. O sistema está recarregando bateria, enquanto o piloto muitas vezes não está simplesmente extraindo desempenho puro. Ao mesmo tempo, existe a hora de gastar energia para ganhar velocidade. O resultado é que a volta rápida deixou de ser uma história contínua de ataque absoluto. Ela virou uma equação. Em tese, equação também é legal. Fórmula 1 sempre teve componente estratégico. O problema é quando isso começa a deformar a estética da volta rápida. E aí entra o tal do super clipping, que muita gente ouviu falar, mas nem todo mundo entendeu direito. Basicamente, é quando o carro esgota a energia disponível numa reta antes do fim do trecho e a entrega de potência cai. Em vez daquela sensação de aceleração brutal e constante até o ponto de frenagem, você vê o carro morrer antes. Aquilo visualmente é esquisito demais. Aquilo quebra o encanto. Aquilo parece antinatural para uma volta de classificação. E não é só estética. Em alguns trechos, o piloto chega em curva de alta não com aquela leitura de voo de pé cravado, mas com uma necessidade de compromisso energético. E aí, cara, desculpa, isso mexe com a identidade do produto. Porque uma das coisas mais sagradas da Fórmula 1 sempre foi a volta de sábado. Aquela sensação de que o piloto está pegando um carro quase alienígena e arrancando dele o máximo absoluto. Quando isso some, ou pelo menos enfraquece, a categoria perde uma parte importante do magnetismo dela. Antes de continuar, uma parada rapidinho. A Minimal Club é a parceira aqui do canal há algum tempo, e eu não canso de indicar ela pra vocês. E por quê? Porque simplesmente todo mundo tem que ter a oportunidade de conhecer a roupa deles. Quando eu elogio assim, não é porque eles são parceiros do canal, até porque eu já usava antes deles serem. Mas sim, porque não tem roupa melhor do que a deles. Essas outras marcas que vendem tech shirt são bem legais também, eu já usei quase todas. Mas por que a Minimal é a melhor? Porque diferente da maioria que quando tu coloca parece um pijama, por ser camiseta de modal, que pra quem não sabe, originalmente era usada como cueca, a da Minimal é algodão egípcio, que é o algodão mais nobre do mundo, e também o melhor. Então ela te deixa arrumado ao mesmo tempo que tem todos os benefícios de uma tech shirt. Então não perde mais tempo e garante a sua, e aproveita que por tempo limitado, usando o cupom MOTOR01 no site deles, tu garante 28% de desconto. O link tá na descrição e no comentário fixado. Tem uma crítica que eu acho meio torta surgindo nessa discussão, a de que esses carros estão fáceis demais ou artificiais demais, e por isso exigem menos do piloto. Eu não compro essa ideia. Sério, pra mim isso é simplificação de quem tá olhando só a superfície. Esses carros não são fáceis. Eles são difíceis de outro jeito. E isso é muito diferente. O desafio não desapareceu. Ele mudou de forma. Antes, muitas vezes, o desafio era mais intuitivo para o fã enxergar. Segurar traseira, lidar com pneu, mergulhar na freada, controlar turbulência. Agora, além de tudo isso, o piloto precisa entender janelas energéticas, momento certo de atacar, momento certo de defender, como posicionar o carro já pensando no que vai acontecer alguns segundos depois. Na prática, é como se a corrida tivesse ganhado uma camada adicional de xadrez em velocidade absurda. Não basta passar, você precisa passar no lugar certo, com energia suficiente, sem se expor demais na fase seguinte da volta. E depois que passa, muitas vezes vem a parte mais difícil, sobreviver ao contra-ataque. E eu vou te falar uma coisa que talvez gere debate. Em vários momentos, isso me lembrou mais corrida de categoria elétrica, mais disputa de gerenciamento de energia, mais batalha em cadeia do que Fórmula 1 dos últimos anos. E eu entendo perfeitamente quem torce o nariz. Entendo mesmo, porque existe uma sensação de que algumas ultrapassagens ficam fáceis demais, quando a diferença de energia entre dois carros explode de uma hora para outra. Só que também tem uma outra verdade. Quando os dois pilotos entendem bem o sistema, a briga fica interessantíssima. Não é só um passando o outro pela reta. Vira jogo de isca, de posicionamento, de defender o traçado certo, de tentar forçar o rival a gastar bateria no momento errado. Então eu não consigo comprar a narrativa de que isso não é corrida de verdade. Pra mim, é corrida sim, só não é a corrida que a gente estava acostumado a ver. Na minha leitura, a parte boa de 2026 é muito boa, e a parte ruim de 2026 é séria demais para ser ignorada. O carro em corrida, quando as variáveis se alinham, produz algo novo, tenso, às vezes brilhante. O carro em quali, por outro lado, muitas vezes parece negar um princípio básico da Fórmula 1,
que é a distração total e contínua de performance. Então, qual seria o caminho? Para mim, o ajuste mais urgente passa por reduzir um pouco essa dependência extrema do componente elétrico. Não acabar com ele, não tem mais volta, e nem faria sentido. A Fórmula 1 já fez a escolha e não dá para fingir que o mundo industrial não existe. Mas dá sim para recalibrar, dá para buscar um ponto em que o sistema híbrido continue relevante sem sequestrar a natureza da volta rápida. Se você diminui a pressão sobre a bateria, você tende a aliviar a necessidade de gerenciamento em pontos tão agressivos. Se alivia isso, você reduz aquele visual de carro morrendo no fim da reta. Se reduz isso, a classificação volta a parecer mais Fórmula 1. É simples? Não, porque toda mudança tem efeito colateral. Talvez você altere as dinâmicas de ultrapassagens, talvez reduza alguma diferença de ritmo que hoje geram disputa. Mas é justamente aí que a categoria precisa ser inteligente. A FIA e a Fórmula 1 precisam encontrar equilíbrio, não teimosia, porque o erro agora seria se apaixonar pelo próprio regulamento e se recusar a corrigir rota. Isso seria arrogância, e a história da Fórmula 1 já mostrou 1000 vezes que o regulamento bom não é aquele que nasce perfeito, é o que consegue ser refinado sem perder propósito. E eu acho que essa é a grande discussão. 2026 não é um fracasso completo, nem uma obra-prima incompreendida. 2026 é um experimento ambicioso, criado por necessidade real, que já entregou sinais muito promissores e defeitos muito evidentes. E talvez a pior coisa que a gente possa fazer agora seja cair em simplificação. Porque esse campeonato merece uma análise mais séria do que meme de rede social e frase recortada de rádio. Então eu quero jogar a pergunta para vocês, de forma bem direta. A Fórmula 1 salvou o próprio futuro com esse regulamento? Ou nessa tentativa de se modernizar e atrair fabricantes, ela sacrificou parte demais da essência do esporte? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E lembrando galera, cupom Motor01 na Minimal Club para ter as melhores camisetas que a gente tem à venda no Brasil. E eu tenho uma pergunta para vocês. Será que o Senna era tudo isso mesmo na chuva? Se você quiser entender, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu galera!